Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de redação com a turma do terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa terceira etapa. O conteúdo abordado é texto de campanha comunitária. Vamos começar com a definição. O que é um texto de campanha comunitária? Bom, textos de campanha comunitária são textos que são utilizados com o intuito de esclarecer e atentar os interlocutores de uma comunidade sobre determinado assunto. Ou seja, são aqueles textos em que você vai espalhando dentro de uma comunidade. Com qual objetivo? Fazer com que as pessoas conheçam aquele problema, certo? Conheçam um pouco sobre aquele assunto. Então, ele divulga um assunto ou um problema da comunidade. Importante, eles surgem através da detecção de algum problema, ou seja, uma demanda da comunidade. Pode ser no campo social, pode ser no campo político, cultural, saúde ou educação. Ou seja, antes desses textos serem criados, alguém vai detectar um problema naquela comunidade, ou então algo que a comunidade esteja precisando. E com isso ele cria esses cartazes, né? Esses textos, coloca nos cartazes e vai espalhando. Vamos lá. Um exemplo desse tipo de texto, gente, é o quê? Uma campanha de vacinação. Você vê lá no cartaz, tem o texto, né, nesse cartaz, e uma campanha de vacinação. Provavelmente alguém, né, algum grupo deve ter detectado que algumas crianças daquela comunidade não estavam tomando as vacinas corretamente, estavam com vacinas atrasadas, ou então algum problema de saúde e que precise de uma vacinação naquele momento. Então, a campanha de vacinação, por exemplo, ela é um exemplo de um texto de campanha comunitária. Pode alertar também a população, né, sobre a importância. Então, quando você cria um cartaz sobre vacinação, você vai colocar a importância, você vai chamar a comunidade para participar daquela campanha e também colaborar. Então, além dele expor esse problema, ele também convida a comunidade a participar e colaborar com aquela causa. Objetivo. Bom, o objetivo, primeiramente, é esclarecer para a população que está tendo algum determinado problema, não é isso? Algum assunto. Então, primeiramente, ele vai pegar um problema ou uma demanda da comunidade e vai expor para a comunidade. Por que ele vai fazer isso? Bom, primeiramente, ele quer que a população se reúna e ajude a solucionar aquele problema, né? Ou seja, além disso, ele vai o quê? Focando nas ações dos interlocutores. Como assim focar nessas ações? Por exemplo, está precisando, digamos, está tendo muita dengue, certo? Casos de dengue em uma determinada comunidade. Então, eles lançam lá um textozinho de campanha comunitária falando sobre a dengue. Com qual objetivo? Diminuir os casos de dengue, não é isso? Mas como que eles vão fazer isso? Colocando, por exemplo, como é que você pode evitar que o mosquito se prolifere naquela população. Então, ele vai fazer com que as pessoas que leem aquele texto de campanha consigam também colaborar. Então, eles vão justamente fazer isso, fazer com que as pessoas entrem para ajudar aquele problema. As pessoas começam a participar. Esse é o principal objetivo do texto de campanha comunitária. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características. A primeira característica é que ele possui um caráter injuntivo. O que é injuntivo? Bom, gente, ele é um texto injuntivo. Por quê? Porque ele vai instruir, orientar e explicar aos leitores sobre um tema importante, no caso, para uma comunidade. Então, sempre que você tem essa questão de instruir alguém, orientar sobre alguma coisa, você tem esse caráter injuntivo. A linguagem utilizada é a verbal e a não verbal. Por quê? Bom, primeiramente você sabe que vai ter uma imagem, né? Essa imagem é não verbal. E também vai ter o quê? Os textos, que são a linguagem verbal, certo? Então, o texto vai estar relacionado com a linguagem verbal e as imagens, recursos gráficos estão relacionados à linguagem não verbal. Ele também, gente, é um texto informativo ou expositivo. Ele pode vir ao mesmo tempo informativo e expositivo. Por quê? Porque ele vai expor, né, um determinado assunto e ele vai informar ao mesmo tempo. À medida que ele expõe
esse assunto, ele também está informando, né? Olha, existe esse problema aqui na comunidade, tá? Vamos explicar como é esse problema, como ele está acontecendo. E logo depois, vamos agora instruir como nós podemos solucionar esse problema. Então, por isso que ele é informativo, expositivo e injuntivo. A linguagem ela é simples, objetiva, clara e acessível. Lembrando que esse tipo de texto ele quer o quê? Atingir muitas pessoas. E para que muitas pessoas consigam entender o que está exposto, ele precisa utilizar essa linguagem bem simples, ou seja, para facilitar o entendimento. Os verbos são no imperativo. O que é um verbo no imperativo? Bom, o imperativo ele é um modo verbal, tá? E uma das características do imperativo é que ele dá ordens, conselhos, não é isso? Ou seja, participe, colabore, doe. É como se ele estivesse dando uma ordem para as pessoas fazerem o que ele está colocando ali. Uso de metáforas. Gente, essas metáforas, elas são comparações para que as pessoas consigam entender o problema. Intenção persuasiva, ou seja, ele quer convencer a população, né, a fazer o que ele está colocando ali naquele texto. Então, assim, a partir do momento que ele vai colocando, dando aquelas ordens também, ele vai convencendo as pessoas a aderir àquela campanha. Os temas são temas atuais e de interesse da população, ou seja, são coisas que estão acontecendo naquele momento e que são importantes para aquela população. E os textos são relativamente curtos. Podem também, gente, apresentar características dos textos dissertativos e argumentativos. Ou seja, ele pode trazer também argumentação, argumentos que comprovam que o que ele está falando é verdade e opinião de alguns autores que são especialistas naquela área. Isso faz com que as pessoas se convençam mais rápido. Ou seja, a partir do momento que você está lendo ali algo sobre alguma doença e vem um médico especialista naquela doença e dá a opinião dele, conforme a campanha que está sendo lançada, as pessoas acreditam mais, ela tem uma credibilidade, né? Dá uma credibilidade para aquele assunto. Os títulos são com letras garrafais. O que é uma letra garrafal? Uma letra grande. Por que é uma letra grande? Para chamar a atenção, já que ele quer que as pessoas façam o que está sendo colocado naqueles cartazes, então ele quer chamar a atenção. A linguagem ela é uma linguagem variada. O que é uma linguagem variada? Ou seja, depende. Se for um cartaz que quer atingir o público infantil, você vai usar uma linguagem mais infantil. Se é um público de idosos, você utiliza uma linguagem apropriada. Então, a linguagem ela vai ser adequada ao público que ele quer atingir. Suporte e veículos utilizados para divulgação. Quem vai divulgar esses textos de campanha comunitária? Cartazes, né? Aqueles cartazes, você vai no posto de saúde, você vê lá um cartaz de vacinação. É um texto de campanha comunitária. Outdoors, televisão também, rádio, internet, aqueles folhetos, né, explicativos que às vezes a gente recebe na rua também fazem parte de divulgar textos de campanha comunitária. Quem são as pessoas que se envolvem no processo de produção desse tipo de texto? Nós temos 3, tá? O primeiro, ele é o pesquisador. Quem é o pesquisador? É o que vai pesquisar sobre aquele assunto. Ele vai procurar, levantar, vai fazer um levantamento dos dados, né, estatísticos sobre aquele assunto. O segundo é o entrevistador. O entrevistador, ele vai coletar informações nas entrevistas. Como assim entrevista? Ele vai perguntando às pessoas, né? Vai pesquisando, vai entrevistando e vai coletando essas informações. Temos também o divulgador. O divulgador, ele é responsável por divulgar a campanha. Ele vai escolher qual é o método. Vamos divulgar com cartaz, não vamos divulgar em um outdoor. Ele vai escolher como vai divulgar essa campanha. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura, né? Porque todo texto, ele tem uma estrutura que muitas vezes não é seguida, mas serve como uma base de orientação. Primeiramente, tem que ter a apresentação. A apresentação, ela é uma introdução sobre o tema proposto, ou seja, ela vai começar a falar sobre o assunto. Geralmente, ele vai vir seguido de um título em destaque, né? Como a gente falou, com aquelas letras que chamam a atenção para a importância do assunto que vai ser tratado.
Logo depois nós temos desenvolvimento. O desenvolvimento ela é a maior parte do texto. Por quê? Porque ele vai desenvolver o assunto, vai expor os objetivos daquela campanha, vai expor os dados relevantes, importantes, vai orientar a população do seu benefício. Pode também nesse momento ser utilizado um gráfico, você pode estar utilizando também um infográfico, uma imagem, uma foto e outros recursos. Por último, nós temos a conclusão do texto, né? O que é uma conclusão? É como se fosse o final do texto. E nesse caso, você vai terminar, você expõe todo aquele assunto e você termina convidando o leitor a participar da campanha que está sendo exposta. Pode ser acompanhado de um contato, por exemplo, o número de um telefone, um e-mail, um site, dentre outros. E como é que você faz para criar um texto de campanha comunitária? Primeiramente, você tem que delimitar um tema, ou seja, você vai pesquisar, vai chegar a um tema. Depois que você chega nesse tema, você começa a fazer pesquisas, levantamentos, né, de dados sobre aquele tema. Depois você vai focar na importância daquele tema para aquela comunidade, porque a comunidade ela precisa entender que aquele tema, aquele assunto, ele é importante. Ela só vai aderir a essa campanha se ela achar que é importante. E também nos principais objetivos daquele projeto. Outra coisa que é muito importante, gente, é entender quem é o público-alvo. Eu vou fazer... Quando você lança uma campanha, você tem que saber qual é o seu público. Que você quer atingir quem? Crianças, adultos, trabalhadores, idosos. E aí você escolhe a melhor linguagem para poder você atrair aquele público, né? Chamar aquele público para aquela campanha. Também você tem que escolher os recursos que você vai utilizar. Você vai utilizar o quê? Uma foto? Você vai utilizar um gráfico? Um infográfico? Tem que escolher o recurso que você vai estar colocando no seu texto de campanha comunitária. Lembrando que ele tem a linguagem verbal e a não verbal. Então você tem que pensar no texto e tem que pensar também nos recursos. E você vai desenvolver o seu texto conforme aquela proposta, não é isso? Apresentação, desenvolvimento e a conclusão. Bom, aqui nós temos um exemplo de um texto de campanha comunitária, é um cartaz, né, que está falando sobre a questão da dengue. E aí ele começa, dengue pode matar, elimine os focos do mosquito, tá vendo? Elimine, verbo no imperativo, né? Por quê? Porque aí você está como se estivesse dando uma ordem para a população. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ou seja, ele está chamando a população, olha, é fácil de combater, então vamos lá, vamos nos mobilizar, né? Vamos fazer alguma coisa para poder combatê-la. E aqui embaixo ele tem um pequeno texto que ele fala: combater a dengue é simples, fique atento e evite que locais e utensílios sirvam como focos, né, do mosquito. Conte com a sua família e os vizinhos nessa luta, ou seja, você tem que chamar outras pessoas para participar dessa campanha. E se sentir febre, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Aí ele coloca os sintomas justamente para alertar a população quais são os sintomas daquela doença. E aqui embaixo nós temos quem foi que participou dessa campanha, né? O governo, aqui o Ministério da Saúde, o SUS, que aí tem bem direitinho, e um telefone ali, ó, o 136, que é um número de contato. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Espero que tenham gostado da nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!